limpa minha alma do pecado, com tua graça. 7 horas em ponto. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Diego Soares no ar, junto com você a partir de agora, com as primeiras e principais informações. Um forte abraço para todo mundo e vamos começando com as primeiras notícias e com a previsão do tempo para todo o país. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 22 de novembro. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta segunda-feira tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas e temperatura variando entre 23 e 30 graus. Umidade do ar oscila entre 70% a 100%. O município de Piracanjuba, em Goiás, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 21 e 28 graus. Umidade do ar é de 70% a 90%. Norte. Rio Branco, capital do Acre, fica com tempo encoberto com chuva isolada e temperatura oscilando entre 23 e 30 graus. A umidade relativa do ar está entre 70% a 100%. Ji-Paraná, em Rondônia, comemora aniversário com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas isoladas e temperatura em torno de 23 a 29 graus. Umidade do ar é de 80% a 100%. Nordeste. A cidade de Aracaju, em Sergipe, apresenta muito sol com tempo claro, temperatura variando entre 25 e 32 graus, umidade relativa do ar gira entre 40% a 80%. Monsenhor Tabosa, no Ceará, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura entre 20 e 34 graus, umidade do ar é de 30% a 90%. Sul, Curitiba, no Paraná, tem nesta segunda-feira muito sol, tempo claro, com temperatura marcando entre 11 e 30 graus, umidade relativa do ar oscila entre 20% a 100%. Lages, em Santa Catarina, faz aniversário com sol, entre muitas nuvens e os termômetros marcando entre 11 e 30 graus. Umidade do ar é de 30% a 100%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro fica nesta segunda-feira com tempo encoberto e temperatura mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 60% a 90%. Niterói, no Rio de Janeiro, está de aniversário com sol entre muitas nuvens e temperatura em torno de 18 e 25 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 22 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé. Quando as manchas de óleo apareceram no litoral do Nordeste do Brasil, começava um mistério para o qual, ainda hoje, há perguntas sem respostas. Qual a quantidade de óleo derramado no mar? E de onde veio o produto? São duas delas. O óleo foi avistado pela primeira vez em agosto de 2019, no litoral da Paraíba, e foi chegando a outros estados. Mais de 1.000 localidades foram afetadas em todo o país. Em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, são 42 quilômetros de orla, o trecho que começa em Busca Vida e vai até Itacimirim. Ao longo dessa extensão, 35 toneladas de óleo foram recolhidas. Ivanaldo Soares é coordenador da Defesa Civil em Camaçari e revela detalhes do trabalho que foi feito na época. A primeira mancha de óleo chegou em Arembepe, na aldeia hippie de Arembepe. Daí por diante começou a surgir em outras praias
e atingiu quase todas as praias de Camaçari, uns 42 quilômetros de orla. Quanto à quantidade de óleo recolhido, foram 35 toneladas. Na época foram 35 toneladas e ele foi armazenado na CETREL. A CETREL, que é uma central de tratamento de resíduos sólidos do polo petroquímico, e através de autorização do INEMA, junto com todos os órgãos ambientais, foi transportado toda essa quantidade recolhida para a CETREL. Ivanaldo afirma que os pescadores da região sofreram bastante, porque a população não queria comprar peixe fresco nos locais onde o óleo apareceu. Houve muitos boatos e isso fez com que a população, os clientes, turistas, deixassem de comprar. Então houve um impacto, na verdade, na questão da venda do peixe. E quais foram os impactos para a saúde das populações? É isso que a Secretaria da Saúde da Bahia quer descobrir. Raoni Rodrigues é assessor da Superintendência de Vigilância à Saúde da CESAB e diz que os efeitos para quem teve contato direto com o óleo vão desde sinais e sintomas imediatos, como problemas de pele, até manifestações de longo prazo, como problemas neurológicos que podem aparecer mesmo agora, 2 anos depois do desastre ambiental. Dentre as principais alterações clínicas, estão, de fato, contato direto com a pele, mucosas, que gera inflamação, inflamação bastante robusta nessas regiões do corpo. Efeitos gastrointestinais tão possíveis de ocorrer, sobretudo se houver consumo de pescados e outros alimentos que, de algum modo, sejam contaminados pelo petróleo. E destacamos a possibilidade dos afetados desenvolverem efeitos neurológicos relacionados aí à contaminação, que pode ter alteração no nível de consciência e outros problemas neurológicos advindos aí dessa toxicidade. Raoni Rodrigues diz que o óleo não tem nenhuma relação com a doença de RAF, que se manifesta após o consumo de pescado contaminado com uma toxina específica. Mas como o alcance do desastre ambiental foi amplo, aqui na Bahia, a CESAB acaba de criar um protocolo de atendimento para que as unidades de saúde estejam atentas ao acolhimento e ao tratamento de pacientes que tiveram contato com o óleo que invadiu nossas praias. Foi um protocolo baseado em experiências nacionais, mas sobretudo internacionais, de desastres ambientais dessa natureza, e que, baseado na experiência em achados clínicos que ocorreram lá depois de 1 ano, 2, 3 anos, depois do desastre ambiental propriamente dito, que se encontra a possibilidade de sujeitos desenvolverem neurotoxicidades advindas aí do contato com a mancha de óleo. Foi o maior desastre ambiental da história do nosso país, desastre costeiro, e a Bahia foi o estado mais atingido. Dentro dessa perspectiva, 38 municípios envolvidos, 38 municípios agora tem um protocolo, materiais que contribuem com o diagnóstico, identificação de situações clínicas, de estados de saúde que se relacionam com o contato dessas pessoas com vestígios do petróleo. Suzana Lima. Segundo um estudo publicado pela Revista de Saúde da Universidade de São Paulo, mulheres cuidam mais da saúde bucal do que os homens. A pesquisa revelou ainda que o sexo feminino tem um cuidado maior com os dentes pela vaidade da aparência do sorriso. O estudo mostrou também que os homens tendem a buscar atendimento apenas quando o problema já está avançado. O dentista especialista em saúde coletiva da Neodente, João Piscinini, explica sobre o câncer de boca. O câncer é uma doença que tem um caráter comportamental. Isso significa que ter uma predisposição maior ou menor ao desenvolvimento da doença está diretamente relacionado ao estilo de vida do homem. E a gente sabe que, no geral, os homens têm uma preocupação menor com autocuidado e hábitos saudáveis no geral em relação às mulheres. Claro que, por ser uma doença multifatorial, outras variáveis também interferem nessa predisposição, entre elas a genética, Mas o estilo de vida ainda é um fator de grande impacto no risco de desenvolver a doença. Por isso, no caso do câncer de boca, é muito importante evitar os fatores de risco, que seriam fumar, consumir bebidas alcoólicas em excesso, se expor ao sol sem proteção, até mesmo ter relações sexuais sem preservativo. A pesquisa indica também que os homens
são mais propensos ao câncer de boca. A doença consiste em tumores malignos que podem afetar os lábios e outras estruturas da boca. O Instituto Nacional de Câncer afirma que a doença é mais comum em homens acima de 40 anos. Ainda de acordo com o Instituto, o câncer de boca é o quarto tumor mais frequente nos homens da região sudeste do país. João Piscinini, dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente, alerta sobre a importância de manter uma rotina diária ao dentista. O câncer de boca tem tratamento, mas o sucesso desse tratamento depende diretamente do diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, vemos a importância real do acompanhamento periódico com o dentista, né, que pode detectar alterações bucais sugestivas de câncer e orientar o próprio paciente também a praticar o autoexame regularmente para que ele saiba identificar sinais e buscar auxílio quando necessário. Evitando os fatores de risco, né, tomando esses cuidados e tendo hábitos de vida saudáveis, principalmente com relação à alimentação, a gente já pode afirmar que o risco desse paciente desenvolver o câncer de boca é muito menor. Os motoristas profissionais que têm carteira nacional de habilitação nas categorias C, D ou E precisam ficar atentos aos prazos para a realização do exame toxicológico. Os condutores de veículos como caminhões, ônibus e vans estão sujeitos a multa e cassação do direito de dirigir por até 3 meses. Em abril deste ano, o Conselho Nacional do Trânsito divulgou uma tabela com os prazos para a realização dos exames de acordo com a data de vencimento da CNH. E a partir de 1º de julho, as autoridades de trânsito começaram a fiscalizar se os motoristas estavam em dia com a obrigação, também de acordo com o calendário. Todos os motoristas que têm CNH com data de vencimento entre março deste ano e junho de 2023, por exemplo, já estão sujeitos a multas. Aqueles cuja CNH vence entre julho e dezembro de 2023 têm até 30 de novembro para realizar o exame, que vai começar a ser cobrado pelas autoridades de trânsito a partir de 1º de dezembro. Já os que têm carteira com vencimento entre janeiro e abril de 2024 precisam fazer o exame até 31 de dezembro deste ano. Para estes, a fiscalização começa no dia 1º de janeiro de 2022. Já depois do intervalo tem mais Café com Notícias. 7h12. Você está ouvindo Rede Missões. Suane Rocha, irreverência e autenticidade nos relatos da vida real de uma guerreira imigrante nos Estados Unidos. Televisão por $19,99 aqui nessa loja. Será que funciona? Dicas, curiosidades e detalhes da vida dessa nordestina que mora e trabalha na terra do tio Sam. É deixar ir por isso um negócio desse nunca nesse mundo. Suane Rocha, no Instagram, Facebook e YouTube. Beijo, mulher. Tchau. Obrigada. Olá, ouvinte! A água é fundamental para a produção de alimentos, mas a falta de chuvas reduz o nível dos reservatórios e diminui a produção agrícola, prejudicando também o consumidor. Fique atento às práticas que garantem a quantidade e a qualidade da água que você usa. Para aumentar a quantidade de água na sua propriedade, a dica é reflorestar as nascentes. Já para melhorar a qualidade da água, evite que os animais se banhem ou consumam água diretamente nos córregos e rios. Isso porque eles podem assorear as margens e contaminar as águas com esterco e urina. Embrapa, agricultura movida à ciência. Rede Missões. 7h14. Com a atuação de gala de Messi, Neymar e Mbappé, no primeiro tempo o PSG derrotou o Nanterre por 3-1 e se isolou na liderança do campeonato francês. O atacante francês abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. No segundo tempo, o goleiro Navas foi expulso e Neymar teve que ser substituído insatisfeito para a entrada de Rico, reserva da posição. Enquanto 6 em cada 10 brasileiros estão com o esquema completo de vacinação contra a Covid-19, no sistema prisional o índice está abaixo da média.
De acordo com um levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, somente metade da população privada de liberdade tomou as 2 doses ou a vacina de dose única. Entre as pessoas que tomaram a primeira dose, também existe essa distorção. A média geral da população está em 74%, enquanto nas unidades prisionais é de 67,7%. Os trabalhadores do sistema penitenciário têm índices ainda mais baixos de imunização. Cerca de 60% tomaram a primeira dose e somente 47,6% concluíram a vacinação. De acordo com o CNJ, mais de 104 mil casos da Covid-19 foram confirmados nas unidades do sistema prisional e do sistema socioeducativo desde o início da pandemia. E 739 pessoas privadas de liberdade ou trabalhadores desses locais morreram por causa da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A Petrobras anunciou que identificou a presença de hidrocarbonetos que dão origem ao petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, em poço pioneiro do Bloco Aram. Segundo a estatal, o poço 1BRSA 1381 SPS, Curação, está localizado a 240 quilômetros da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em profundidade da água de 1.905 metros. Hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogênio, que podem estar em estado líquido, sólido e gasoso, sendo encontrados em fontes de energia como petróleo e gás natural. A Petrobras informou que o intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluido que serão posteriormente caracterizados por meio de análise de laboratório. Estudo reúne pesquisadores de todas as regiões do país para avaliar os impactos da Covid-19 na educação brasileira. O projeto é financiado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e deve apresentar os primeiros resultados em março de 2022. A coordenadora da pesquisa, a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Maria Lídia, avalia que a diversidade de realidades de um país como o Brasil requer um estudo detalhado. Tudo que a gente disser sem ter pesquisado, sem ter ouvido as crianças e os jovens, sem ter ouvido as famílias, sem ter ouvido o sistema de garantia de direitos como um todo, os coordenadores das escolas, os diretores, os professores, tudo que a gente disser é um chute, né? Mas a gente não sabe. A pesquisa escolheu um município em cada região, com uma escola na periferia, outra numa região central, uma escola privada e uma escola rural, com o objetivo de colher o maior número possível de experiências. Estão incluídas ainda na investigação escolas indígenas, quilombolas e de crianças e adolescentes de diferentes idades. A professora da UNB, Maria Lídia, antecipou que são muitas as situações encontradas. Muitas crianças, por exemplo, ficaram órfãs, deixaram de estar naquela localidade que eles antes estavam para ser acolhidos por outras pessoas. Então você precisa saber o que é evasão, o que é mudança de localidade, o que é migração para o campo, que também teve esse fenômeno, né, de muita gente ir para o campo para não viver na cidade, na precariedade de estar confinado e etc. Algumas pesquisas, contudo, já identificaram alguns problemas gerados pela pandemia. Levantamento encomendado pelo Itaú Social, por exemplo, realizado por entrevistas telefônicas, mostrou que 40% dos alunos sentem que não estão evoluindo na aprendizagem. Outro exemplo é do município de Serrana, no estado de São Paulo, que foi um dos primeiros a retomar as aulas presenciais nas escolas públicas. Uma avaliação com os alunos dessa cidade identificou uma defasagem na aprendizagem, tanto de matemática quanto de português, principalmente nos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, como destacou a secretária de Educação de Serrana, Maria Isabel de Oliveira. Chegaram na escola com dificuldade até para pegar o lápis, né? Como usar o caderno, sabe? Muito difícil. Tanto que o primeiro e segundo ano foi feito um trabalho de acolhimento bem antes da gente fazer esse diagnóstico, porque a criança veio crua. De acordo com um estudo do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 5 milhões de crianças ficaram sem acesso à educação no país em 2020. Em 2019, antes da pandemia, o Brasil registrava 1 milhão de jovens fora das escolas.
Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Num jogo aberto e repleto de oportunidades, no Beira-Rio, o Flamengo derrotou o Inter em Porto Alegre e engatou sua quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Os gols do triunfo por 2-1 saíram todos no primeiro tempo. Gabi e Andréas Pereira marcaram para o Fla, enquanto Tyson descontou para o Inter. O Colorado segue estacionado na 7ª colocação da tabela e o Flamengo, por sua vez, continua com chances mínimas de tirar o título do Atlético Mineiro. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 22 de novembro. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta segunda-feira tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas e temperatura variando entre 23 e 30 graus. Umidade do ar oscila entre 70% a 100%. O município de Piracanjuba, em Goiás, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 21 e 28 graus. Umidade do ar é de 70% a 90%. Norte. Rio Branco, capital do Acre, fica com tempo encoberto com chuva isolada e temperatura oscilando entre 23 e 30 graus. A umidade relativa do ar está entre 70% a 100%. Ji-Paraná, em Rondônia, comemora aniversário com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas isoladas e temperatura em torno de 23 a 29 graus. Umidade do ar é de 80% a 100%. Nordeste. A cidade de Aracaju, em Sergipe, apresenta muito sol com tempo claro, temperatura variando entre 25 e 32 graus, umidade relativa do ar gira entre 40% a 80%. Monsenhor Tabosa, no Ceará, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura entre 20 e 34 graus, umidade do ar é de 30% a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem nesta segunda-feira muito sol, tempo claro, com temperatura marcando entre 11 e 30 graus, umidade relativa do ar oscila entre 20% a 100%. Lages, em Santa Catarina, faz aniversário com sol, entre muitas nuvens e os termômetros marcando entre 11 e 30 graus. Umidade do ar é de 30% a 100%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro fica nesta segunda-feira com tempo encoberto e temperatura mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 60% a 90%. Niterói, no Rio de Janeiro, está de aniversário com sol entre muitas nuvens e temperatura em torno de 18 e 25 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 22 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Café com notícias desta edição de segunda-feira fica por aqui, prometendo voltar amanhã na terça com muito mais. Um forte abraço, fiquem bem e até amanhã. 11 horas e 22 minutos. Você está ouvindo Rede Missões. Habite Seguro. O Habite Seguro é um programa habitacional para profissionais da segurança pública e defesa social. Ele vai possibilitar a aquisição da casa própria com tarifas diferenciadas pela Caixa e instituições financeiras parceiras com aporte financeiro do governo federal. Podem participar policiais federais, rodoviários federais, civis, além de polícias penais e militares. O programa também beneficia bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas e integrantes dos institutos oficiais de criminalística, além de guardas municipais. O Habite Seguro beneficia profissionais da ativa, da reserva, reformados e aposentados. Saiba mais em gov.br/mj/Habite Seguro. Habite Seguro, um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Minuto Saúde. Minuto Saúde. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O trabalho e os estudos são bênçãos, mas quando nosso tempo é demasiadamente ocupado com essas atividades, nosso corpo começa a apresentar sinais de sobrecarga, como fadiga, insônia, irritação e cansaço físico e mental. É hora de pensar em tirar férias. Afinal, toda sobrecarga acarreta efeitos danosos sobre a saúde. Além do descanso semanal, precisamos de um período mais longo para renovar os ânimos, e as férias trazem benefícios enormes. Descansar corpo e mente.
deixar para trás todas as preocupações com o trabalho e compromissos profissionais. O ideal é ir para um lugar onde não haja perturbação com assuntos que podem ser resolvidos depois. Desligue o celular, encontre um lugar agradável e então relaxe. Curtir a família com intensidade. A família deve ter prioridade. As férias existem para que possamos aproveitar os melhores momentos de nossa vida junto àqueles que são mais importantes para nós, sem a interferência de outros compromissos. Mudar o ritmo e a frequência das atividades. Nada de agenda, hora marcada, pressa, mãe lavando, passando e cozinhando. É preciso que todos descansem. As férias servem para desacelerar, fazer algo novo e divertido. Isso ajuda na produção de endorfina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Preparar para o retorno às atividades normais. Corpo e mente renovados estão prontos para mais um período de trabalho e estudos, bem mais agradável e produtivo. Assim como o trabalho e o estudo, o descanso também é uma bênção de Deus, que deve ser aproveitada ao máximo. Você acabou de ouvir Minuto Saúde. Minuto Saúde.